A lição 6 é a filosofia. Essa é boa, tá? A filosofia como extensão da vida. E aí, Sêneca, ele diz o seguinte, ele propõe o seguinte, imagina você viver milhares de anos. Isso é uma busca que sempre esteve presente no imaginário do ser humano. Como é que eu poderia viver milhares de anos? Como posso me eternizar? E se fosse possível você viver várias vidas dentro da sua vida? Professor. Como é que Sêneca sugere que possamos fazer isso? Ele aponta que é através do estudo. Estudar os sábios e as diversas sabedorias pode fazer com que você viva na sua vida milhares e milhares de anos. É o que nós estamos fazendo aqui. Ler, estudar. Os sábios! São os sábios! São os sábios, não são influenciadores. Puta que pariu. Agora eu já vou ficar nervoso. Isso pode multiplicar a sua existência em milhares e milhares de anos. Essa é a questão. Você quer expandir sua vida? Você acha que sua vida é curta? Você quer expandir sua vida? Você quer ter essa percepção da vida que é vivida assim, bem grandona, muito mais. Sêneca aponta filosofia como extensão da vida. Ele aponta isso. Estudar os sábios. Os sábios! Os sábios. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, professor, por que você não escreve um livro? Eu fico pensando assim, cara, por exemplo, aqui eu já estou indo para a 47ª live. Eu poderia pegar essas minhas lives, organizar e tentar escrever alguma coisa ali. Só que eu penso, por que o cara vai ler? Professor Adailton Azevedo. Porra, tem gente pra caramba aqui para ler, gente validada pelo tempo. E, de novo, não tenho nada contra os autores modernos, tá? Tem escritores aí, contemporâneos, vivos, estão escrevendo coisas extraordinárias, tá? Eu, sinceramente, prefiro o que foi provado pelo tempo. Eu prefiro o que foi provado pelo tempo. Esse negócio aqui está resistindo ao tempo. Ele tem validação do tempo. Vou ler. Mas isso aqui é uma questão de gosto. Ler os clássicos. Eu vou ler os clássicos. Pegar um livro do cara. Se bem que isso é importante. Eu já estava até conversando com meu irmão, ele estava falando, pô, me indica aqui umas filosofias e tal. Eu digo, ó, eu não tenho capacidade de dar essa orientação, não sou filósofo. E dependendo do que você queira ler, algumas filosofias você precisa de um professor. Por exemplo, o estoicismo não muito. Dá para começar a ler o estoicismo, só que se você estuda, você pega ali, aqui tem canais dedicados à filosofia muito bons. Agora eu vou, porque eu sou péssimo com nomes, né? Mas eu uso, inclusive, algumas referências aqui, a professora Lucilena, o Pondé pouco, né? Não é muito, mas o Clóvis de Barros. Então, tem canais aqui, tem conteúdos bons aqui no YouTube. Geralmente o que viraliza é ruim, mas tem coisas viralizadas boas, né? Conteúdo bom. Aí você assiste uma aula de um professor daquele, ele te dá uma estrutura analítica que te permite entender melhor os autores. Mas tem autores que não. Eles realmente, você precisa, por exemplo, se você for para a filosofia atomista, o próprio Aristóteles não é uma coisa muito... Não, o Aristóteles dá para ir, mas é bom. Só que eu gosto dos clássicos. Por quê? Milhares de anos.
São milhares de anos de conhecimento, de sabedoria. Outro ponto que me pergunta, professor, você é católico, você é cristão? Sou. E você lê textos do budismo? Claro. Filosofia hinduísta, budista, o que me trouxer não é minha profissão de fé. Mas é importante conhecer. Existe um processo que foi construído por pessoas buscando, estudando, desenvolvendo. Cara, no mínimo eu vou saber que não é para ir por aí. Principalmente os modernos. Eu não posso falar porque eu muito pouco, quase nada, tá? Mas, por exemplo, Descartes, penso logo existo. Olha a desgrama que nós estamos aí. É o contrário do que eu estava explicando na lição 5, que foi a primeira lição dessa live. Se você está assistindo o corte, isso é um corte de uma live completa, 7 lições de Sêneca. Na lição 5 eu estava falando o quê? Que o meu ser é mais do que meu pensamento. O Descartes discorda disso. Minha existência é o meu pensar. É uma merda! É uma merda! Isso quem concorda comigo é o Eckhart Tolle, que diz que isso é a epidemia da sociedade moderna. A identificação do ser com o pensar. Porque meus pensamentos são loucos. Eles sempre estão projetando um futuro caótico do qual eu tenho que me defender. A prioridade da mente é a segurança. Seu princípio de vida será a segurança. No máximo, você será alguém em busca de poder. No máximo. O seu nível máximo de evolução. Aí a gente começa a entender algumas coisas que acontecem no nosso mundo de hoje. Como, por exemplo, tudo vira discussão de política. Se eu quisesse viralizar aqui meu conteúdo aqui no canal, era só meter o viés político. Agora que vai entrar eleições aí, entro na polarização política aqui, me posiciono, taco o pau do outro lado, ainda fundamento em Sêneca. Porra, o canal ia bombar. Por quê? Discussão política, poder. Tudo é política. Não, tudo não é política. Política é um elemento importante na vida humana, mas tudo não é política. Tudo não é relações de poder. Isso é tudo filosofia moderna, ó, que perdeu a referência da ontologia. Então, quando você começa a estudar, a ler, a aprender consciência, aprendizagem, treinamento, quando você começa a ampliar a sua aprendizagem, o que isso gera? Isso gera consciência de si. Está ligado à nossa quinta lição. Eu estou só reagindo na minha vida ou eu estou realmente vivendo para descobrir, olha isso, descobrir e realizar quem eu sou. Puta que pariu! Isso muda tudo! Pô, professor, que papinho ruim, nem papinho ruim. Hoje eu estava falando com a minha esposa. Eu recebi um reconhecimento do meu chefe no trabalho. Porque eu comecei um novo trabalho numa área comercial, só que é algo muito específico. E tinha um mote nesse local. Era assim: só engenheiros vendem aqui. Que é um produto técnico, tem engenheiro, é engenheiro com engenheiro, então é só engenheiro. E claro, faz sentido. Faz sentido. Eu não sou engenheiro. 3 meses apenas. Ainda estou aprendendo. Já estou negociando e fechando negócio com os clientes desde o primeiro mês. E aprendendo. Professor, o que isso tem a ver? Aprendizagem. Aprender a aprender. Aprender a ser, aprender a aprender e aprender a fazer. Consciência, aprendizagem, treinamento.
não é o que eu estou trazendo aqui não é uma coisa distante. Isso muda. Se você vai assumir um novo desafio, muda. Se você vai começar um novo empreendimento, muda, porque você não está pautado pelo medo do fracasso. Nem você está vivendo na ansiedade do sucesso. Você está consciente do seu melhor agora. Olha o que Seneca diz. Ó. Dentre todos, somente os que estão ociosos, os que dedicam seu tempo à sabedoria, somente estes vivem. Ele defende esse... Não, peraí. Deixa eu reservar um tempo aqui para leitura. Ah, professor, não tem um tempo. Faz o seguinte, pega o seu celular aí agora. Olha no uso do seu celular. E veja quanto tempo você passou em Instagram, TikTok e YouTube. Divide isso pelo meio. Só pelo meio. E dedique para a leitura. Só metade. Eu não estou dizendo para você deixar de usar TikTok. Não. Ah, mas eu abro ali rapidinho. Abre rapidinho, lê um parágrafo, fecha rapidinho. Faz isso para ver. Estes sábios, continua Sêneca, te darão acesso à eternidade, única maneira de prolongar a existência mortal e convertê-la em imortalidade. Lembrando que os estoicos eram materialistas. Então ele aponta que a única eternidade acessível, a única imortalidade acessível, na verdade a palavra que ele está usando aqui, imortalidade, é através da filosofia. É aprender. Aprender. Eu cresci, por exemplo, numa família que o pessoal dizia, ah, não é bom estudar muito não, senão você fica maluco. Talvez eles tenham razão. Talvez eles tenham razão. Talvez não. Talvez não. Dedicar tempo à aprendizagem. Podemos, olha que lindo isso, podemos discutir com Sócrates, duvidar com Carneades, descansar com Epícoro, vencer a natureza humana com os estoicos. Olha que legal isso. Então, Sêneca ele aponta a filosofia como uma forma de estender a vida. Dedicar tempo. E aí, de novo, filosofia aqui é no conceito clássico. Tá? No conceito clássico. Se a gente pega aqui o conceito grego, né? Se a gente pega aqui o conceito grego de razão, é uma faculdade de contemplação do ser. Eu não estou falando de filosofia moderna. Dessas aí que dão origem a todo tipo de ideologias. Ah, professor, o que você tem contra a ideologia? Não tenho nada contra. Estou aqui para discutir. Fique com sua ideologia, irmão, desde que você seja feliz e seja quem você é. Se é que é possível. Se é que é possível, a sombra de uma utopia. Se é que isso é possível, é o que eu te desejo. Não brigar com ninguém. Então, o conceito de filosofia aqui não é filosofia técnica. Tipo, filosofia Lean. Eu trabalho com isso. Não. Estava com o instrutor de filosofia Lean, né? E ele dizendo, qual o problema que você está resolvendo? Qual o problema? Você não sabe qual o problema que você está resolvendo, que você está fazendo não tem propósito.
Sob a perspectiva da filosofia Lean, ele está certíssimo. O cara é um instrutor, o cara é certificado Lean. Sob o contexto da existência, isso é uma merda. A vida não é para resolver problemas. A vida é muito mais que isso. A vida é para realizar, atualizar, toda a potência que está no ser. E o propósito é muito mais do que resolver problemas. O propósito é muito mais do que resolver problemas. Então, estamos falando de filosofia no sentido estoico, daquele momento ali. Ó. O que é filosofia? Busca por sabedoria. O filósofo é o amigo, o amante da sabedoria. Então, essa coisa da filosofia como extensão da vida, ela também necessariamente não quer dizer nível de educação, graduação. Principalmente com a formação técnica que nós temos hoje. Eu lembro quando eu estava na universidade, acho que eu já estou me estendendo, já vou caminhar aqui para a última lição. Eu lembro quando eu estava na universidade, começamos a falar muito sobre... qual era a expressão? Quero usar exatamente a expressão pedagógica que o pessoal usava lá. O ponto é que se entendia a grande miséria gerada pelo cartesianismo, né? Essa visão cartesiana, disciplinar, que daí deriva as disciplinaridades. Não deriva, mas tipo, a ciência ela se torna esse protocolo quantitativo, essa coisa que a economia tem uma discussão grande sobre isso. Os economistas comportamentais, o Thaler fala muito sobre isso no livro, eles tiveram muita resistência de economistas marginalistas, neoclássicos, que era aquela coisa do que pode ser quantificado. Né? E aí vem toda uma discussão de metodologia científica que não vou entrar aqui, nem tenho capacidade para isso, mas na universidade se falava muito sobre essa coisa da interdisciplinaridade. Por quê? Porque a pessoa se formava na universidade, quando ela chegava no trabalho, a vida não é disciplinar. Nenhum problema é disciplinar. O que é que eu quero dizer com isso? Nenhum problema é exclusivamente matemático. Nenhum problema é exclusivamente exatas. Né? Se assim o fosse, mas não é. Então, as situações, elas são transversais. Por quê? Porque quem criou a disciplinaridade do conhecimento fomos nós, com a nossa mente. E faz sentido isso. O ser humano, ele isola as coisas para entender a coisa. Na economia, a gente chama ceteris paribus. Tudo mais permanecendo constante, eu quero saber a influência dessa variável sobre essa. Tá? Só que na vida não existe ceteris paribus. Não tem tudo mais permanecendo constante. Então, o laboratório científico, ele isola, os laboratórios para chegar a conclusões, ele se isola da realidade. Certo? Aí eu chego a uma conclusão e depois eu volto àquela aplicação na realidade. Só que a realidade nunca é asséptica. E aí eu não estou diminuindo aqui o método científico. Tem que ser assim mesmo. Tá? Pelo menos até hoje não tem nada melhor. Tá? Mas se precisa. A realidade é essa. Quando chega na realidade, o cara se formou em engenharia civil. O cara vai ser um gestor. Só o que eu vejo, eu encontro direto engenheiro civil que não faz um cálculo de engenharia. O que ele faz é gestão. Eu fico olhando assim, puta que pariu, era melhor você ter estudado administração. Percebe? Por quê? O conhecimento, ele não é disciplinar. Então, essa filosofia que se fala aqui é uma busca do conhecimento que transcende, a completude dele. É alguém sábio, primeiro, totalmente consciente de sua ignorância.
Um sábio, ele é totalmente consciente de sua ignorância. Humilde diante de todo esse conhecimento que nos transcende. E por isso capaz de absorvê-lo, de aprendê-lo, de aprender com o outro, de estar sempre em desenvolvimento. Com certeza tem uma curva de aprendizagem muito mais rápido do que a maioria das pessoas. Por conta disso. Então, lá na universidade já se buscava isso. E eu ficava, cara, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa. Quando foi que eu comecei a me confortar? Voltando para os filósofos. Voltando para os filósofos. Que ali eles já dividiam meio que em disciplinas, né? Aristóteles, mesmo a filosofia, a linha Aristóteles é bem definida nesse sentido. Você tem a física da natureza, a física do homem, que naquela época, física da natureza, ou filosofia da natureza era física, não existia a ciência física moderna. A filosofia do homem, que hoje chama filosofia do homem, ou, sei lá, antropologia filosófica, sei lá, era psicologia, não existia psicologia moderna, era a psicologia. Aí você tinha a metafísica, aí você tinha a ética, para estudar os comportamentos. Aí você tinha a política, você tinha as diversas artes. Então já se tinha um contexto disciplinar, mas ainda assim havia-se uma compreensão dessa inteireza, desse conhecimento inteiro. E eu buscar a filosofia é uma forma de eu estender a minha vida. Não é simplesmente acumular formações ou acumular autores lidos. Trata-se de uma jornada realmente em busca da sabedoria. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui para você. E desse lado um vídeo muito especial para você. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um grande abraço.